Uma das coisas que eu mais amo de trabalhar com mulheres e sobretudo nessa questão das narrativas pessoais, né, das histórias das nossas próprias vidas, é perceber, é estar presente quando aquele momento de tomada de consciência ou no nosso vocabulário, os momentos que caem a ficha, tá, usar essa expressão denuncia a idade. Mas é isso mesmo, a gente tem a nossa idade e a gente não tem nenhum problema com isso, certo? Sabe o momento que cai a ficha, o momento que ela toma consciência, ou que a gente mesmo toma consciência, não necessariamente das histórias que estão se repetindo e não necessariamente do porquê que a gente escolheu determinados caminhos em detrimento de outros. Mas quando a gente se dá conta do padrão que está se repetindo. Pode ser durante um café com as amigas, pode ser numa conversa mais profunda, pode ser numa sessão de um workshop, por exemplo, focado em journaling, não é? Eu amo, eu preciso estar com a câmera ligada, eu preciso ver as feições das mulheres maravilhosas que participam dos workshops comigo, porque é maravilhoso, é impagável perceber, olhar as carinhas delas do momento do momento do meu Deus, não o que eu faço agora, mas há quanto tempo eu estou fazendo isso? Há quanto tempo eu estou agindo deste jeito? Por isso que para mim é impagável estar presente, presenciar esse momento. É lindo, gente, é lindo. E é maravilhoso quando acontece comigo também. Então hoje, dando continuidade ao conteúdo que a gente falou no vídeo passado, eu quero falar um pouco sobre esse momento do acordar. Se você não assistiu o vídeo passado, eu explico um pouco, vou deixar linkado aqui, você pode assistir isso depois, mas eu explico o princípio da metodologia que eu criei, a metodologia ARCO de reautoria, né? ARCO é um acrônimo e eu explico esse acrônimo ali naquele vídeo. E a primeira letra do ARCO é acordar, né? O que significa esse momento? Acordar para as histórias que a gente está vivendo, acordar para as repetições, acordar para os padrões que se repetem. É sobre isso que a gente vai falar. Mas antes, se você está chegando agora, deixa eu me apresentar. Eu sou Bea Galvão, eu sou escritora, autora do método Arco de Reautoria, como eu falei. Eu sou pensadora e criadora do campo de extensão identitária. Eu trabalho com mulheres 40+, que querem criar algo duradouro a partir da identidade que elas escolheram. Vamos juntas? Bom, então vamos ao conteúdo desse vídeo de hoje, né? Como eu já falei em vídeos passados, a maioria das mulheres que chega nesse processo de reautoria identitária e narrativa, né, comigo, elas não chegam no processo no momento de crise, sabe? As coisas estão se desintegrando ao seu redor, ou tá num momento de muita ruptura. Não, elas chegam no momento de introspecção, de reflexão interna. É como se elas sentissem que elas estão se tornando pessoas maiores, pessoas... Aliás, com todas as experiências acumuladas, com tudo que a gente já viveu, a gente vai crescendo, a gente vai expandindo a identidade. Esse é o princípio do método, né, que eu desenvolvi. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai acumulando experiências, a gente vai se tornando, inclusive, cada vez mais interessantes, às vezes parece que a vida ao nosso redor ficou um pouco estagnada. Porque, veja, as mudanças que você quer efetivar na tua vida, elas não vão acontecer do dia para a noite, sempre tem uma questão de tempo, né? A gente está na 3D aqui, esse planetinha Terra, não é? Então as coisas demoram tempo para se concretizar. Se você plantar uma semente, ela vai demorar o tempo dela para crescer. Isso é normal. Então, na sua vida, o que você está vivendo hoje, todo mundo, é um reflexo ou é a continuidade daquilo que a gente plantou lá atrás. De algo ou de algos que nós plantamos no momento que aquilo fazia sentido. É normal. E aí você tem aquela sensação, voltando à mulher que me procura, né? Ela tem aquela sensação de que, ok, eu cresci, eu quero mais da vida, eu sei que eu posso mais, talvez eu não saiba exatamente o quê.
Talvez eu não saiba exatamente como, mas eu sinto que eu quero e que eu posso mais de mim mesma e da vida, do que eu estou criando, né? Seja do meu negócio, da minha arte, das minhas relações pessoais, eu comigo mesma, meu autocuidado, vários aspectos da sua própria vida. Ela percebe, ela sente, ela intui isso. Pode não saber o quê, pode não saber como, mas intui que ela está se transformando numa pessoa muito melhor, muito maior, muito mais expansiva em diversos aspectos. Em outros momentos, ela está querendo justamente encolher, no sentido de que não se diminuir para caber, mas diminuir a atenção que ela dá para aquela área, ou para aquela pessoa, ou para aquele projeto, ou enfim, né? Para aquele âmbito que talvez tenha ocupado muito tempo da vida dela e fez sentido em determinado momento, mas que agora ela está em outro momento da vida. Porque as coisas mudam. É por isso que eu amo trabalhar com mulheres, sobretudo 40 a mais. Ah, mas eu tenho 35, mas eu tenho 38, não tem problema. Se você está sentindo isso, esse é seu momento. Se você tem 50, 60, 70, eu amo trabalhar com pessoas que já estão justamente nesse momento de sair da casca, porque a vida muda. A vida muda. Se você tem filhos, os filhos provavelmente já estão saindo de casa. O relacionamento amoroso, às vezes, ou está esfriando ou está mudando. Você já está repensando o seu negócio ou sua vida profissional. Você já está repensando o que você quer deixar de legado para o mundo. Mesmo que você não tenha a mínima ideia do que seja. Então, quando as mulheres me procuram nesse processo de reautoria, elas não chegam novamente em crise. As coisas não estão acabando, não estão se desintegrando na sua vida. Elas estão no processo de reflexão, elas estão nesse processo de tem alguma coisa aqui que eu sei que eu podia mais, que eu sei que eu podia melhor, eu não sei exatamente o que, mas o não saber está me incomodando. Porque, como eu sempre digo, mulheres que maravilhosas, quando você vê, você já não consegue mais desver. Isso em tudo na sua vida. Uma vez que você vê, você já não consegue mais desver, certo? E isso não se aplica necessariamente ao que você vê, ao que você enxerga, mas à forma como você enxerga, a clareza com que você enxerga ou começa a enxergar alguns aspectos da sua vida, alguns aspectos da sua própria identidade. Imagina que você mora numa casa e você conhece todos esses cômodos de cor e salteado. Você conhece todos os móveis, você que decorou, você que fez tudo, você pintou cada parede. Só que aí, de repente, tem sempre aquele cômodo que fica mais escondido, que você não usa tanto, e você acende a luz e você começa a enxergar coisas que estavam ali e que você não lembrava que existiam, ou simplesmente não sabia porque alguém colocou ali. Você começa a perceber novos ângulos da sua própria casa. Alguns você até gosta, e talvez você não queira mudar tudo. Outros você fala, puxa, fez sentido em algum momento da vida, mas agora já não faz mais, quero mudar, né? Então não é o que você está enxergando, mas é a forma como você está enxergando aquilo, entende? Então a vida não mudou, mas o que mudou foi a sua capacidade de enxergar. E quando a gente percebe alguma coisa que a gente gostaria de mudar, é ao mesmo tempo libertador e desorientador. É como eu sempre digo. Por quê? Porque você fala, ok, mas o que eu faço agora? Ou às vezes, ok, eu nem sei direito o que está me incomodando aqui. Tem alguma coisa me incomodando, mas eu nem sei direito o que é. Mas você sabe que tem alguma coisa incomodando. E uma vez que você vê, você já não consegue mais desver, como eu sempre falo. Mas agora tem uma coisa. Você já consegue colocar um nome nisso. Isso está me incomodando. Ou isso está me tolhendo. Eu sei que eu posso mais. Eu sei que eu quero mais. Eu sei que determinados aspectos eu já não quero mais. Nomear é um dos inícios do processo que a gente precisa passar para conseguir ressignificar e para conseguir começar o processo de reautoria. E nesse sentido é muito libertador, porque você começa a colocar um nome naquilo que estava operando sem nome até então. E é desorientador porque te leva a uma pergunta. E essa pergunta não tem uma resposta simples, que é, se eu estava fazendo isso sem saber, ou se eu estava operando de determinada forma sem saber, o que mais que eu não estou percebendo? E aí existe uma ideia muito difundida sobre autoconhecimento que eu vou questionar aqui. A ideia
é que o problema é você não se conhecer bem o suficiente. Basta olhar mais fundo, basta se questionar mais, basta refletir um pouco mais que você vai chegar nas respostas. Isso é uma parte do caminho, pode ser verdade. A ideia em si ela não está errada. Mas eu preciso te falar que ela está incompleta. Porque o que torna certas histórias mais difíceis de ver não é que elas estão lá escondidas no mais profundo do seu ser. Na verdade, essas histórias elas estão tão integradas em você que elas já fazem parte da forma como você enxerga o mundo. Elas, muitas vezes, elas não estão soterradas. Elas justamente estão operando na superfície. E você acha que isso é você. Elas não parecem uma narrativa, elas parecem a realidade. Quando você cresce, por exemplo, ouvindo que mulheres como você não agem de determinada forma, ou que mulheres como você não deveriam se destacar tanto, ou, enfim, ouvindo isso direto ou indiretamente, isto é uma crença, só que ela não fica embutida em você como a crença limitante número 4. Tá entendendo? Ela se tornou parte da lente invisível com a qual você enxerga o mundo. Isso para você é uma verdade, não é uma crença. E é invisível precisamente porque isso está em todo lugar. Você enxerga a sua vida e o mundo à sua volta a partir desse prisma. Por isso que o princípio do acordar dentro da minha metodologia, ele não é apenas um processo de introspecção. Ele é um exercício de percepção. Não necessariamente de olhar mais fundo para dentro de você, mas também aprender a enxergar, a ver o que estava na superfície o tempo todo. Mas que por estar em todo lugar, você não via, você não sentia, não percebia aquilo como algo separado de você. Deixa eu te contar como é que funciona na prática. Pensa numa mulher que a vida toda ela escutou que ela era difícil demais, exigente demais, difícil de agradar. Ela cresceu ouvindo isso. E ela internalizou essa descrição sobre ela mesma, não de forma consciente, mas foi acumulando evidências que pareciam confirmar essa descrição dela mesma. Todas as vezes em que ela discordou de alguém, o ambiente esfriou. Todas as vezes em que ela pediu algo supostamente um pouco diferente das outras pessoas, aquele pedido foi recebido com uma certa resistência. Todas as vezes em que ela demonstrou uma insatisfação com alguma coisa, a atitude dela de demonstrar insatisfação foi tratado como um problema, foi tratado como algo indesejado. E aí ela foi construindo e moldando uma narrativa de identidade. Eu sou difícil. Eu sou exigente. Eu sou a pessoa que nunca está satisfeita. E essa narrativa ela começou a organizar todo o seu comportamento de forma invisível. Ela começou a se conter antes de discordar, por exemplo. Ela começou a minimizar o que ela queria antes de pedir. Ela começou a interpretar sua própria insatisfação como um defeito pessoal e não como uma informação legítima sobre algo que não estava funcionando. Não havia decisão consciente nisso, era algo automático, entende? E o momento de acordar para ela não foi um momento em que ela percebeu que ela tinha desejos reprimidos. Foi ela perceber que existia uma história, o sou difícil, que estava interpretando seus desejos como algo problemático, mesmo antes dela ter a chance de avaliá-los. Ela não precisava resolver os seus desejos. Ela precisava ver a narrativa com que estava filtrando os seus desejos. Entende a diferença? Isso é acordar. E aqui está uma coisa que torna o acordar genuinamente difícil e que raramente é nomeado, e que é o seguinte: as narrativas mais poderosas que organizam a sua vida não são as narrativas que você rejeita. Eu vou repetir. As narrativas mais poderosas que organizam a sua vida e sua forma de atuar no mundo não são as narrativas que você rejeita. São aquelas com as quais você concorda. Mira que fuerte! E
As histórias que você internalizou e que limitam as suas possibilidades, elas não chegaram até você como imposições óbvias que você poderia ter recusado e que deliberadamente você aceitou. Não. Elas chegaram por meio de pessoas que provavelmente te amaram e te amam, vieram embrulhadas de afeto, de pertencimento, de aprovação, por pessoas que também acreditam nessas histórias, que também vivenciam essas histórias e os efeitos delas. Chegaram através da voz de pessoas que te amavam, te amam e as quais você ama também, provavelmente. Chegaram como proteção. Não faça isso, você vai se machucar. Não seja assim, as pessoas não vão entender. Chegaram como sabedoria acumulada de geração por geração. Sobre o que é seguro para uma mulher, o que é sensato. Sobre o que é possível dentro do contexto da sua própria família, da sua cultura, do seu tempo. E você as absorveu. Não porque você seja ingênua, mas porque essas histórias são plausíveis. Elas fazem sentido. Havia evidências que confirmavam essas histórias e fazem sentido dentro do sistema que você está inserida, do contexto em que você está inserida. O problema não é que você tenha acreditado nessas histórias. O problema é que, ao acreditar, você parou de vê-las como histórias e elas se tornaram fatos. Verdade sobre quem você é, verdade sobre o que é possível para você. E os fatos, meu amor, a gente não questiona, a gente vive as consequências daquele fato. É ou não é? Presta atenção, acordar é o momento em que esses fatos voltam a ser o que de fato são: histórias, narrativas, filtros a partir dos quais você interpreta a si mesma e o mundo. Histórias, diferentemente de fatos, elas podem ser examinadas, podem ser questionadas e, quando necessário, elas também podem ser reescritas. Olha o poder. Você deixa de viver as consequências de fatos, consegue compreender que, de verdade, aquilo que você interpretava como fatos eram, na verdade, histórias, e você consegue questionar essas histórias e reescrevê-las. Isso é muito libertador, lembra? É libertador. Traz um pouco de desequilíbrio naquele momento em que você está no começo desse processo. E faz parte. Mas o desequilíbrio é só para você entender onde você está. E o chão começa a se assentar de novo e você consegue mirar ao futuro depois de um tempo. Vale? Necessita isto de você olhar, perceber, se permitir sentir esse certo incômodo. Vamos chamar de incômodo melhor. Né? Esse certo desconforto. Sabe aquele cômodo da casa que às vezes está desarrumado? Acho que eu já falei sobre isso, né? Aquele cômodo que você fala, meu Deus, eu vou ter que arrumar isso em algum momento. Tem aquele incômodo. Mas uma vez que você começa a arrumar, uma vez que você olha para aquilo, você já não consegue mais fechar aquela porta e fingir que aquele cômodo não existe, certo? Ele tá lá, você viu. Ok? Não dá para desver. Você sabe disso. Você pode não fazer isso agora, mas sabe que em algum momento você vai ter que olhar para aquilo. Quando você se predispõe a agir e você sente de novo o seu poder de mudar as coisas de lugar, de melhorar as coisas à sua volta e dentro de você a partir disso, miga sua louca, esse é só o início da revolução. Acordar é esse momento. Acordar é olhar o cômodo, perceber o que está ali incomodando e perceber o seu potencial para mudar e para fazer a diferença. Porque às vezes é isso que a gente está precisando e é isso que as nossas gerações estão precisando. E como eu digo, não é só a nossa geração. Quando a gente muda todo um sistema. A gente muda inclusive o sistema familiar, a gente muda inclusive as nossas relações.
Porque quando você passa a ser uma pessoa diferente, mais conectada e mais íntegra, de acordo com aquilo que você está se tornando, e você manifesta isso para o mundo, as suas relações com as pessoas à sua volta vão mudar. É inevitável. É inevitável. Geralmente para melhor, porque elas percebem que você agora é outra pessoa. E essa mudança não é automática, não é do dia para a noite, não é drástica, não é dramática. Não necessariamente vem de uma ruptura. Eu não estou falando de você romper com a sua vida antiga, não estou falando disso. Eu estou falando de, aos poucos, você começa a se reintegrar com quem você está se tornando hoje e externamente você começa a ver resultados positivos, a maioria das vezes, nas suas relações, nas suas escolhas, nos seus projetos e em outras áreas da sua vida, na sua saúde, na sua aparência, no seu autocuidado, em todas as áreas da sua vida importantes para você. E aí qual que é a contraposição disso, né? O custo da gente não acordar, ele não é um custo dramático, ele é o custo do automático. Veja bem, não é um custo dramático, é um custo do automático. Se você não acorda, você continua vivendo no piloto automático, como você provavelmente tem feito em várias áreas nesse momento. A culpa não é sua, porque o acordar é um processo infinito, se você quer saber. Porque a vida é isso, a vida é crescimento e expansão all the time, baby. Assim, não para. Enquanto a gente quiser crescer, enquanto a gente quiser evoluir, a gente pode. E a gente tem esse poder, a gente vai ter essa capacidade. Eu hoje espero ser muito melhor do que eu fui ontem. E amanhã, amanhã ninguém me segura, mas eu quero ser muito melhor do que eu sou hoje, mas muito mesmo. Então, acordar não é um processo que acaba aqui, agora já para a segunda parte, que é o romper. Não, eu falei isso no outro vídeo, né? É um processo ad infinitum, como estrutura, com base. Não estou falando de afirmação na frente do espelho. Eu estou falando de um processo de investigação, que é também investigação profunda. Mas é uma investigação profunda que olha muito profundamente para as histórias da sua superfície também. Aquelas que você não interpreta hoje ainda como histórias, como a gente falou. E qual que é o custo de viver no automático, né? É o custo de você tomar decisões que não parecem estar sendo filtradas por esse olhar invisível, por essas narrativas que você nunca examinou. É interpretar suas próprias ações a partir desses filtros que foram escritos por outras pessoas sobre quem você é, supostamente é. Entende? É repetir padrões que você reconhece que você não consegue interromper nesse momento, não por falta de vontade, mas porque você ainda não consegue enxergar aquilo que está gerando esse padrão. É o ciclo que se repete com variações, mas sempre com a mesma narrativa, sempre com a mesma história por baixo disso. E a sensação crescente de que você está girando, 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 mas não necessariamente avançando. Talvez o custo mais específico, que para nós mulheres, né, 40, 50, 60 mais, é a gente sentir que a gente chegou a determinado momento da nossa vida, olhar para tudo que foi construído, está tudo bem, com honra, com um agradecimento sincero do que a gente já viveu, né? Mas perceber que em determinados momentos não foi exatamente a gente que escreveu aquela história. A gente estava repetindo padrões, a gente estava vivendo a partir de filtros que não necessariamente eram os nossos de fato, entende? Não porque alguém escreveu essas histórias para você, mas porque justamente existiam essas narrativas por baixo desses, entre aspas, fatos e que você não estava conseguindo enxergar, você não estava conseguindo ler com o filtro correto, como narrativas que guiavam as suas escolhas, guiavam as suas ações, obviamente de forma inconsciente. Mas eu preciso ser honesta sobre uma coisa. O acordar não é algo que resolve o problema imediatamente. Ele é parte de um processo. Ver a história, enxergar a história não é a mesma coisa que conseguir mudar a história. Isso é um processo, de novo. Isso é muito importante deixar bem claro aqui. E o processo de reautoria ele é longo justamente porque cada etapa tem o seu próprio trabalho e acordar é apenas o primeiro deles. É o primeiro, não o último. Mas como cada uma das etapas ele é indispensável. Porque
porque você não consegue mudar uma história que você não consegue ainda enxergar. E o que muda quando acordar acontece é algo sutil, mas ele é muito, muito, muito fundamental. É que você começa a ter um intervalo. Naqueles momentos em que você costumava ter uma reação automática sobre alguma coisa, uma resposta pronta, um comportamento pronto, uma reação automática, começa a acontecer um momento no início curto, mas depois esse momento ele vai se expandindo, de intervalo entre o estímulo e a resposta. E esse momento é aquele momento que você consegue se perguntar: essa interpretação é minha? Ou é aquela história falando? Não é sempre, não é imediatamente, mas é um processo. Ele é progressivo e esse intervalo com o tempo ele vai mudando tudo. A forma de você interpretar o mundo, a forma de você interpretar a si mesma, a forma de você reagir à sua vida e agir, né? Com mais consciência, com mais presença, com mais integridade, inteireza. Né? Nesse sentido, integridade é de estar inteira nas suas ações, presente nas suas ações, nas suas palavras, nos seus atos, nas suas escolhas. E é nesse momento que o processo de autoria narrativa e identitária ele começa. Existe um conceito central na terapia narrativa que foi desenvolvida pelo Michael White e David Epstein, que eu chamo de externalização narrativa. A ideia é bastante simples, mas tem consequências profundas. E parte do seguinte princípio: o problema não é a pessoa. O problema é a história que a pessoa internalizou sobre ela mesma. Entende? Faz total diferença. Quando você acredita, eu sou difícil, na história que a gente contou, né? Eu sou difícil. Você acredita então que o problema é você. Então o que você precisa mudar é você. Mas quando você consegue enxergar que o sou difícil é uma história que você internalizou e que foi passada para você a partir de um contexto específico, por razões específicas e que serviu a um propósito específico, o problema muda de lugar e a solução também. Você não precisa mudar quem você é, você precisa mudar a história que você está contando sobre você mesma, sobre quem você é. E essa distinção entre ser uma história e ter uma história é o coração do acordar. É isso que torna todo o restante possível. O romper, conectar, criar e ocupar, que são as outras etapas do método ARCO. Acordar é o que devolve a você a capacidade de questionar, e questionar é o princípio do processo de reautoria. Bom, se você chegou até aqui e se reconheceu em algum aspecto do que eu descrevi aqui nesse vídeo, ou se você sente que existem narrativas operando na sua vida que você ainda não consegue nomear com clareza, eu quero te convidar a assinar o canal, clicar no sininho para a gente continuar essa conversa, porque nos próximos vídeos daqui da série eu vou continuar explicando um pouco da metodologia. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, as vagas para Travessia Arco ainda não estão abertas, mas você pode me acompanhar. Aqui na descrição você tem todas as formas com as quais eu posso te ajudar nesse processo de reautoria da sua própria vida. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a segunda etapa, que é o romper. Por que só enxergar a história não é o suficiente? Por que é preciso fazer algo mais para a gente realmente conseguir romper essa história? Me acompanha por aqui. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa aqui embaixo, no nosso espaço de terapia narrativa coletiva, o grande insight que você teve, ou o pequeno insight que você teve, ou simplesmente coloca a palavra acordar. Eu vou adorar saber que alguém chegou aqui ao final do vídeo. A gente está crescendo ainda o canal e eu te convido a acompanhar esse processo comigo. Vou ficando por aqui, te agradeço a atenção, carinho. E te lembro que a sua vida é sua melhor narrativa, só você pode escrevê-la, narrá-la, protagonizá-la com a sua melhor essência, com a sua melhor arte. Te vejo no próximo vídeo, te vejo no próximo capítulo. Gratidão.